Bom, essa terapia da liberação posicional, ou chamada de PRT, e alguns autores chamam de técnica de Jones, ela na verdade é uma técnica manual, passiva, tá? Para alívio de dor. Então PRT na verdade está em inglês, tá? É P de positional, posição, né? Relation, boa noite, Rael. E terapia da relação posicional, tá? Da liberação posicional, da relação posicional, tanto faz. Ou chamada de técnica de Jones. O Dr. Jones, alguns anos atrás, ele começou a observar que quando ele colocava, boa noite, Tainá, ele observou que alguns anos atrás, quando ele colocava o paciente, que ele chamava de posição de conforto, que posição de conforto era essa? Quando ele encurtava passivamente o músculo que estava sobrecarregado com dor. Então, por exemplo, o relato que existe da época, né, isso tem mais ou menos, essa técnica tem mais ou menos 25 anos, ele colocou um paciente deitado, fez a elevação dos ombros, ou seja, ele encurtou a ação do trapézio nas suas fibras superiores e manteve apoiado sobre uma estaca, uma madeira, né? As mãos ficaram apoiadas, foi feita a elevação passiva e foi mantido, na época, a técnica usava 20 minutos de posicionamento. Então, quando você encurta passivamente o músculo, você libera endorfina e alivia a dor. Tá? Boa noite, Cláudio. Então, você causa um alívio de dor quando você faz esse encurtamento passivo. Tá? Então, a técnica foi aprimorada, tá? Para a chamada de PRT, onde você tem que ter o conhecimento anatômico, principalmente os movimentos de cada músculo, para fazer uso dessa técnica. Tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei agora, né? A elevação dos ombros, ou seja, o encurtamento do trapézio, passivamente. Beatriz, boa noite. Passivamente, né? E o que a técnica aprimorou? Eu tenho que primeiro fazer palpação, por exemplo, no trapézio, e localizar o que nós chamamos de trigger points, diferente da fibromialgia que chamava de tender points. Tender points, boa noite. Tender points são pontos localizados, na verdade, no caso da fibromialgia. Tá? São os 18 pontos em que o American College of Rheumatology, ou seja, o Colégio Americano de Reumatologia, deu de referência para os pontos de fibromialgia. Os trigger points são outros pontos que você pode realizar, até mesmo quando você realiza uma pressão isquêmica sobre o ponto de dor e faz movimentos circulares, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, e você causa um alívio da dor. Tá? Então, na verdade, o que o PRT ele preconiza? Então, você vai localizar através da palpação o ponto mais doloroso. Ok, vamos dizer que eu achei um ponto doloroso bem aqui no centro do meu trapézio. Eu posso colocar esse paciente ou sentado ou em decúbito dorsal e fazer passivamente, eu, fisioterapeuta, passivamente a elevação do ombro. Então, eu encurtei passivamente, pede para o paciente não fazer movimento nenhum, senão ele está fazendo contração. Então, passivamente, eu faço a elevação do meu ombro e mantenho essa pressão com o meu dedo naquele local, uma pressão suave, por 1 minuto e meio. Tá? Aí dentro eu não escrevi nada disso, eu estou conversando para vocês entenderem. Monique, boa noite. Então, por 1 minuto e meio, eu faço uma pressão, Débora, boa noite, eu faço uma pressão sobre aquele ponto que eu achei na palpação, encurto o músculo e mantenho esse ponto por 1 minuto e meio. Após 1 minuto e meio, eu volto à posição natural, a posição neutra do músculo, retiro meu dedo e novamente faço a elevação passiva e pressiono aquele ponto novamente, chamado de trigger point. Nós vamos fazer isso 3 vezes. Problemas neurológicos eu vou separar por enquanto. Então, problemas traumato-ortopédicos, problemas reumáticos, problemas pediátricos, problemas pulmonares, problemas cardíacos, de qualquer monta que cause algum tipo de dor, eu vou utilizar 3 séries de 1 minuto e meio. Ok?
Nos casos neurológicos, Jocelina, boa noite. Nos casos neurológicos, como a resposta ela é mais lenta, eu vou fazer um tempo maior. Então, a pressão que eu vou dar naquele chamado trigger points são 3 minutos, porque a resposta, no caso neurológico, ela é mais lenta. Então, eu vou usar 3 séries de 3 minutos. É a única diferença que existe no PRT. Então, exceto o caso neurológico, os demais casos são 3 séries de 1 minuto e meio. Tá? A técnica é simples, mas você tem que ter um conhecimento anatômico. Tá? Principalmente a ação dos músculos. Esse é um motivo que a todo momento eu falo com vocês. Vocês têm que ter o conhecimento da anatomia. A cinesioterapia tem que ter o conhecimento da anatomia humana, principalmente os movimentos. Voltem, aproveitem o tempo. Tá de bobeira em casa, não está fazendo nenhum trabalho para professor nenhum, não está estudando, senta, anatomia, gente. Vou repetir 500 mil vezes isso. O fisioterapeuta, essa frase é minha, o fisioterapeuta que não sabe anatomia é igual um navio que está furado, um dia afunda. Tá? Todos os casos, trauma ortopédico, boa noite, Larissa, trauma ortopédico, reumático, pediátrico, pneumológico, são 3 séries de 1 minuto e meio, exceto nos casos de fisioterapia neurológica. No caso neurológico, como a velocidade de resposta é mais lentas, aí eu tenho que fazer 3 séries de 3 minutos, tá? Então, em qualquer tipo desse, exceto neurológico, eu vou fazer 3 séries de 1 minuto e meio, ok? Respondido. Vocês vão ver que é uma técnica simples. Agora, você tem que reconhecer os pontos. E os pontos são reconhecidos através de que forma? Toque. Ou existem determinados pontos, que nós vamos mostrar alguns hoje aqui, porque isso é longo, tá? É bem longo. Pra você ter uma ideia, são mais ou menos 700 pontos no corpo. Ok? Entendido, Débora? Você entendeu, né? Ok. São cerca de 700 pontos no corpo. Tá? Mas é fácil através da palpação. Se através da palpação você localiza, tá? Se você localizar através da palpação, fica mais fácil, tá? Fisioterapeuta que não sabe usar as mãos não é e não será um bom fisioterapeuta. Nós trabalhamos com as mãos, tá? A sensibilidade está na ponta dos nossos dedos. Isso vocês sabem muito bem, né? A sensibilidade, a mecano-recepção está no tato, na sensibilidade das mãos, ok? Então vamos ao material então. Então, o que é a terapia da liberação ou da relação posicional? Tá? O que é isso? É um método de avaliação total do corpo e de tratamento utilizando pontos sensíveis e uma posição de conforto para solucionar a disfunção associada. Então, essa posição de conforto é exatamente o posicionamento passivo, o encurtamento passivo do músculo, em que você coloca a pressão naquele ponto mais doloroso, e isso é chamado de posição de conforto, em que o Dr. Jones preconizou há muito tempo. Hoje nós chamamos de PRT, ou terapia da liberação posicional, ou da relação posicional, tanto faz. Então, para falar dessa técnica, então tá lá no slide 2, é um método de avaliação total do corpo e de tratamento utilizando pontos sensíveis e uma posição de conforto para solucionar a disfunção associada. Bom, para falar que a gente chama de disfunção somática, eu tenho que entender o que é nocicepção, tá? Então, vias da dor. A gente sabe que as vias da dor, elas têm relação primeiro na extremidade, né? Tanto que o sistema nervoso é o primeiro sistema a ser formado dentro do processo de geração do corpo humano, tá? Então tá lá, quando há uma lesão tissular, é acompanhada pela liberação do ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele é o responsável pela ação da dor, tá? Ele libera uma série de enzimas, são cerca de 150 enzimas diferentes, que são as responsáveis pela formação da dor, a informação da dor, tá? Então, existe uma cascata que ele diz, na verdade é uma gama de informações que o organismo recebe, que tem direção em cada parte do corpo, que são as informações de dor, tá?
Então, é liberado quando o ácido araquidônico é estimulado, tromboxan, hidróxidos graxos, leucotrienos. Isso é uma visão totalmente fisiológica da ação da dor, tá? Lembrando que a dor é algo totalmente subjetivo, tá? Não é nada objetivo, você não tem como avaliar, não tem como palpar, tá? Você não tem como dar graduações para a dor, tá? Então, na verdade, isso tudo é uma resposta ao quadro inflamatório, tá? Se existe um quadro inflamatório que é necessário fisiologicamente, existe aí uma ação de tentativa do organismo em recuperação, ou seja, ele vai liberar as catecolaminas, as endorfinas, para aliviar a dor, tá? Então a função também de você fazer esse encurtamento, essa posição de conforto, que é a técnica de Jones, ou PRT, também é levar à analgesia local. E vocês vão ver, vocês vão usar essa técnica dia a dia de vocês, tá? Vocês vão ver como é que a resposta é rápida. Você não precisa usar, às vezes, nenhum tipo de aparelhagem e manualmente você consegue resolver. No outro slide. Por sua vez, isso produz uma vasodilatação, uma atração leucocitária, ou seja, o sistema de defesa agindo no organismo, libera ativadores de complemento e de neuropeptídeos produtores de dor, como a histamina, a serotonina, a bradicinina. Então essas enzimas aí são aquelas que estão provocando, na verdade, a dor, mas elas são protetoras de alguma forma também, tá? Isso tudo, essa dor que você sente, é um tipo chamado de disfunção facial. A face, nós não podemos esquecer, ela é um arcabouço elástico que recobre o nosso corpo. Quando você faz um movimento, as fáscias também fazem. Então, quando há uma tensão muscular, as fáscias também estão tensas. Então, quando você faz essa técnica, você está liberando tanto a parte muscular quanto a parte facial também, tá? O que recobre o músculo. Quais são os efeitos do PRT? Tá? Normaliza a hipertonia muscular, ou seja, a tensão sobre o músculo, normaliza a tensão facial. Isso é incomum, os dois ao mesmo tempo. Se você libera a tensão muscular, você libera a tensão facial também. Reduz a hipomobilidade das articulações. Se você tem uma tensão muscular, você não tem a amplitude de movimento total do músculo. Então ele retém o movimento totalmente, tá? Você vê que toda a técnica, eu tenho que ter o meu lado anatômico, eu tenho que ter a fisiologia, eu tenho que ter a cinesiologia. Eu falo isso para vocês há muito tempo, tá? O tripé da fisioterapia são essas três coisas que nós falamos: anatomia, cinesiologia, fisiologia. Esse é o tripé da fisioterapia. Essas três coisas têm que andar o tempo todo em todas as disciplinas. Vocês estão vendo aqui dentro dessa técnica, tá, do PRT, que é uma técnica cinesioterápica, como outras técnicas existem, tá? Ela usa a anatomia, a fisiologia, a cinesiologia o tempo todo. Melhora a circulação e reduz o edema. Se eu tenho um livre fluxo, né, sanguíneo, tranquilo. Reduz a dor e aumenta a força, né? Tudo que você vê que é uma cadeia. Eu tenho a diminuição da amplitude de movimento pela tensão muscular e facial, eu tenho uma diminuição da mobilidade articular por causa dessa tensão e a dor que está localizada ali. Se existe um edema, ele compromete toda a função articular. A dor, você não consegue fazer o movimento em toda a sua amplitude, e a força você também não consegue. Então, é uma redução de tudo isso e um alívio da tensão e o alívio da dor. É contraindicado, é contraindicação absoluta, tá? Não faça. Ferida aberta, senão você vai se contaminar, tá? Você não faz pressão sobre a ferida aberta, além de estar causando dor no paciente, você está se contaminando. Suturas, ou seja, se você é obrigado a fazer uma leve pressão sobre o local, existe ali uma sutura, um ponto sendo colocado naquela região, não faça, você pode romper essa sutura. Fraturas em processo de consolidação, você pode causar a falência da consolidação dessa fratura. Hematomas, o hematoma é um processo de remodelação também dos tecidos naquela região. Se você pressiona, você está prejudicando o processo de reparação daquele tecido. Quando há hipersensibilidade cutânea, pessoas que têm fragilidade capilar, né? A pressão tem que ser um pouco mais branda, mais suave. Ou não faça a pressão, só coloque em posição de conforto e não faça a pressão no trigger point.
infecção sistêmica localizada. É o mesmo caso da ferida aberta. Se você entrar em contato, você pode se contaminar, ok? Então, essas são as contraindicações absolutas da técnica. Quais são alguns exemplos de tratamento que você pode usar? Por exemplo, acidente automobilístico. Havendo muitos pontos sensíveis, devendo tratar de forma individual, tá? Cada ponto desse. Quer dizer, se há ponto sensível, vou tratar cada ponto desse, né? Sabendo qual é o movimento do músculo. Por exemplo, como é que eu trato, por exemplo, os músculos pertencentes ao quadríceps, os vastos e o reto, o vasto intermédio e o reto femoral. Como é que eu trato? O movimento dele não é extensão da coxa, extensão da perna sobre o joelho. Então, eu tenho que fazer a pressão, fazer a extensão, tá? E comprimir, ok? Pacientes geriátricos, casos de artrite, artrose, desequilíbrios biomecânicos, pacientes pediátricos, torcicolo congênito, geralmente de grau 1, porque o grau 2 é cirúrgico, lesões de plexo braquial, paralisia de Erb, cólicas da criança, né? A criança nasce, às vezes tem aquelas cólicas, chora. Através da técnica você pode fazer o encurtamento e fazer a pressão e você alivia a cólica. Olha quantas utilidades existem nessa técnica, tá? No caso de paciente com problemas respiratórios, dor diafragmática, paciente amputado, tratamento da dor fantasma, paciente neurológico, terapia crânio-sacral, traumatismo crânioencefálico, acidente vascular encefálico, esclerose múltipla, paralisia cerebral, lesões medulares. Esse aqui é aquele caso de 3 séries de 3 minutos, ok? Elaboração do tratamento. Tratar primeiramente o ponto mais sensível. Pode ser que naquele trajeto, por exemplo, do meu trapézio, exista mais de um ponto doloroso. Existe o ponto mais sensível, que a gente chama de ponto central, trigger point central, e existe os pontos que podem estar ao redor. Eu afirmo para vocês que quando você trata o ponto central, através da palpação, a localização da palpação, os outros pontos tendem a sumir. Mas se isso não acontecer, você tem que tratar cada ponto desse, ok? O que você gasta? Nada, suas mãos, mais nada. Essa técnica não tem custo a nível de material, né? É só mãos, mais nada. É posicionamento do paciente, que pode ser tanto sentado, quanto em decúbito ventral, ou em decúbito dorsal, ou decúbito lateral, depende do momento, tá? Somente isso, conhecimento anatômico, conhecimento da cinesiologia, mãos e posicionamento. Ponto. Não tem nenhum gasto. O gasto é você fazer o curso, lógico. Tá? Tratar os pontos sensíveis mais proximais ou mediais antes dos mais distais e laterais. Por quê? O ponto proximal ele está mais próximo do sistema nervoso central. Então, quanto mais próximo, vamos dizer que eu tenha no meu trapézio aqui um ponto aqui bem próximo da cervical e um já próximo ao ombro. Qual é o que eu trato primeiro? O que está mais próximo à cervical. Por quê? O trajeto de dor ele está mais próximo do sistema nervoso central. Tá? Então, olha só, visões anatômicas, visões cinesiológicas, dentro da anatomia também entra o sistema nervoso. É uma técnica interessante. Tratar primeiramente a área que apresenta uma quantidade maior de pontos sensíveis. Ok, já falamos isso. Quando os pontos sensíveis se encontram em sequência, tratar primeiramente aquele que está mais localizado, mais próximo ao meio desta. Ou seja, eu tenho 3 pontos aqui, né? Um mais próximo ao ombro, uma parte média e uma parte mais próxima à cervical. Primeiro eu trato da cervical. Provavelmente esse aqui alivia os demais. É trajeto nervoso, ok? Após o tratamento, o paciente terá a sensação de relaxamento na área. Sentirá que é capaz de mover-se com maior facilidade e com menor desconforto. Entre 24 e 48 horas seguintes, a experiência clínica demonstra que 40% dos pacientes apresentam o retorno, na verdade, da dor. Tá? Tem um M aqui a mais. O retorno da dor novamente. Tá? Por quê? O aconselhamento que tem que ter o fisioterapeuta, após o tratamento, após a utilização da técnica, é interessante que a gente oriente a ele, olha, evita pegar peso, evita fazer movimentos bruscos, em casa, no banho, faça uso de uma água mais quente, ajude com tratamento dentro de casa, fazendo coisas que não recarreguem novamente aquela musculatura.
Esta dor pode ser observada não apenas na região tratada, mas também em áreas distantes da região do tratamento. Por exemplo, se o sacro foi tratado, o paciente pode apresentar alguma dor no pescoço. Tem a ver isso, gente? Por quê? Por que uma dor no sacro pode apresentar dores na cervical? Se são regiões totalmente diferentes. Alguém saberia responder isso? Por que uma dor no sacro pode causar uma dor na cervical? Ou seja, uma dor irradiada de um ponto surtindo em outro ponto. Já que ninguém responde, as fáscias, elas são recobertas no corpo todo. Não, não é uma dor referida. É a fáscia recobrindo todo o corpo. Não, não é nervoso. É a fáscia que está tensa. Se o músculo está tenso, a fáscia está tensa, tá? Então, se você libera a tensão no sacro e isso não causou nenhum tipo de alívio, ela pode refletir na cervical, porque a fáscia não está só aqui, ela está recobrindo o corpo todo. Ela é uma armadura elástica sobre os músculos. Se o músculo leva atenção, a fáscia também leva atenção. Então, se você tem, por exemplo, uma lesão no tornozelo, você pode ter diminuição de amplitude no ombro do mesmo lado, porque a fáscia recobre o corpo todo. Isso é um caso de você observar, quem for trabalhar principalmente com atletas, em que o atleta sofreu uma lesão, uma fratura, uma entorse, qualquer tipo de lesão, e você vai notar que com a lesão que ele teve lá embaixo, ele começa a ter diminuição de amplitude em algumas articulações. É a fáscia que está retida. Então você vai trabalhar em cima daquela região para a liberação da tensão sobre as outras regiões. O corpo é assim, tá? É importante dizer a todos os pacientes que pode ocorrer um certo aumento da dor. O que está ocorrendo é uma parte do processo natural de recuperação do corpo, de reorganização dos tecidos moles. E isso é facilitado se a pessoa não cumpre as orientações que nós demos. Boa noite, Gabriel. Então existe aí, ó, na avaliação da sensibilidade, isso é uma ficha de avaliação que nós temos dessa técnica, tá? Em que você tem, na verdade, 4 momentos. Se o círculo todo, você vai perguntar ao paciente em cada região, você vai fazer o toque, né? Vai fazer a palpação no corpo, normalmente o paciente te mostra onde é o ponto mais doloroso e você vai palpando naquela região daquele músculo. Então, esse ponto, como está muito sensível, você marca a bolinha na parte superior. Está moderadamente sensível, você faz um risquinho e marca a parte inferior. Isso é só a forma de você dar um grau, na verdade, através da palpação, tá? Ou extremamente sensível ou nenhuma sensibilidade. Você tocou e não sentiu nada, deixa em branco. Tocou, doeu muito, chegou a se mexer, extremamente sensível. É só para você não ficar escrevendo muita coisa, você sabe que cada bolinha dessa é uma resposta à palpação que você realizou com o seu paciente. É simples. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns pontos, algumas relações, né? E a letra sempre, o EH é o nome do ponto onde você pode tratar, tá? Eu vou mostrar basicamente só a cervical. Vocês vão ver quantas coisas tem aqui. Só falando da cervical, tá? É o corpo todo. Essa técnica abrange o corpo todo. Vou falar somente da cervical, que é uma região complexa, né? Vocês vão ver quantos pontos existem aqui que você trata. Quer ver uma coisa? Lobo da orelha. Cada um vai fazer isso por si próprio. Lobo da orelha. Vai para trás do lobo da orelha e aperta um pouquinho. Bem assim perpendicular. Aperta um pouco. Lobo da orelha. Vai atrás dela com o seu dedo e aperta perpendicular. Alguém não sentiu dor nenhuma? Lobo da orelha, pega o seu dedo indicador, vai lá e faz uma pressãozinha aqui, ó. Alguém não sentiu dor nenhuma?
Isso é um ponto doloroso. Isso é um ponto doloroso do corpo. De repente, a pressão que você geralmente é para sentir. Geralmente é um incômodo, exatamente. É um ponto sensível. Esse é um ponto. O EH, chamado de ponto estiloide, é um ponto sensível. É um ponto que é tratável. Então, eu coloquei esses pontos aqui porque dói bastante, né? Sou vendedor de pizza calabresa. É um ponto realmente sensível, tá? Então, essa técnica, ela usa para isso. Quando você posicionar a cabeça do paciente, tá? E o posicionamento é simples. O seu braço que você apesar que a técnica você vai treinar sempre os dois lados do corpo. Nós somos destros e somos sinistros, direito e esquerdo, tá? Então, se eu for trabalhar o lado esquerdo, o braço de apoio é o meu braço direito. O lado esquerdo, a mão livre para trabalhar. Se eu vou trabalhar do lado direito, o meu braço esquerdo é o ponto de referência e a mão direita é a que vai trabalhar, tá? Então, o braço é ponto de referência para apoio. Então, vamos lá. Aí tem uma imagem mostrando, você vai achar o EH. O EH é aquele ponto chamado estiloide, tá vendo? É bem atrás da orelha, bem atrás da orelha. Ele fica exatamente na direção do processo estiloide do crânio, tá? Que é um ponto ali onde passam bastante ligamentos e passam nervos ali. Então, quando você tem esse ponto, na verdade, esse não é o posicionamento do paciente, né? Então, tá, posição de tratamento. O paciente é colocado em decúbito dorsal, o terapeuta flexiona a coluna cervical do paciente, né? Flexão da coluna cervical, o braço da gente é a referência, a gente vai levantar um pouquinho, automaticamente a cabeça vai fletir. Lembra, é uma técnica passiva. O paciente não faz nada, nós é que fazemos com ele. Então, você vai levantar o braço, automaticamente a cabeça vai flexionar. Abrir a boca do paciente é a força da mandíbula em direção ao lado do ponto sensível. Então tá lá. Então tá aqui, ó. Você achou o ponto, tá? O teu dedo vai descer um pouco, ele vai ficar na região média mais ou menos da mandíbula, tá? Você vai abrir um pouquinho a boca dele e vai pressionar. Tá? Então a mão tá aqui, né? Apoiou, posicionou e pressionou. Esse é um ponto que é muito tratável, sabe para quê? Para disfunção temporomandibular. Pessoas que têm problemas de mastigação, têm dor na região da musculatura temporomandibular, é uma técnica para isso. Eu usei bastante isso quando eu trabalhava com esse tipo de tratamento. Eu fiz cursos dentro dessa área, disfunção temporomandibular. Ponto DG, chamado de ponto digástrico, no músculo digástrico. Aquelas linhas que tem aqui é o digástrico, que ele tem dois ventres. Digástrico, dois ventres. Gastro de ventre. Localização do ponto sensível. Este ponto sensível está localizado no ventre anterior do músculo digástrico. Ventre anterior do músculo digástrico. Medial ao ramo inferior da mandíbula e anterior ao ângulo da mandíbula. Ângulo da mandíbula, corpo da mandíbula, né? Ramo, ângulo, corpo. A pressão é aplicada na direção cefálica. Então tá lá, o pontinho, pressão cefálica é para cima. Pode sim, pode sim. Só que eu tenho que trabalhar do mesmo lado, do lado contrário da tensão, porque os músculos da face, eles são um pouco diferentes dos músculos da cervical para baixo. Os músculos da face, nem todos eles estão ligados a ossos, é ligado a tendão e atendado a ligamentos, tá? É um pouco diferente. Então aqui você vê que a própria técnica, ela mostra o ponto e te mostra anatomicamente aonde é o ponto que você vai fazer a tensão, onde é que seu dedo vai ficar apoiado. Então tá lá, ele parece com o anterior, mas não é, tá? Ele parece com o mesmo, mas não é. Esse, na verdade, o anterior você abre a boca, esse você abre a boca e gira um pouquinho no sentido onde o dedo está apoiado no ponto, tá? O PTM, chamado de pterigóide medial, esses pontos todos são para disfunção temporomandibular, tá? Todos esses pontos são para disfunção temporomandibular.
Então, PTM, pterigóide medial, que é um músculo que faz o movimento de lateralização da mandíbula para o mesmo lado. Então, PTM, vamos lá. Posição do paciente. Esse ponto está localizado também, decúbito dorsal, tá? Esse ponto está localizado sobre a superfície medial do ramo ascendente da mandíbula, logo acima do seu ângulo, o ângulo está aqui, logo acima. A pressão é aplicada lateralmente. Então tá lá, parece que os pontos são iguais? Não são, tá? Às vezes um dedinho para o lado, é um dedinho para o lado, é um dedinho para cima, um dedinho para baixo. O pterigóide lateral, o ponto sensível, tá lá, PTL, você vê que tá bem aqui, ó. Localização do ponto sensível. 1. Intraoralmente. Mediar o processo, tem duas formas de você tratar, tá? Ou internamente, tem que estar de luva para tratar esse ponto, interno ou externo. Mediar o processo coronóide da mandíbula na face posterior da bochecha, né? Ele fala que é no processo coronóide da mandíbula. Processo coronóide da mandíbula, aqui. Face lateral da placa do pterigóide lateral. Utilizar uma dedeira ou luva. A pressão é aplicada posteriormente, nesse sentido, né? Daqui para trás. Extraoralmente, lado externo. Com a boca um pouco aberta, anterior ao processo articular da mandíbula, abaixo do arco zigomático. Arco zigomático, o pessoal vulgarmente chama de maçã do rosto, ele dá continuidade até essa parte aqui próxima do processo coronóide da mandíbula. Essa visão é interna, tá? O cara, apesar de estar usando o dedo sem nada, mas o ideal seria de luva ou uma dedeira de borracha. PTL, posição tratamento. O paciente é colocado de decúbito dorsal, a mandíbula do paciente é parcialmente aberta e a boca é apoiada na posição de flexão moderada, rotação e flexão lateral em direção ao lado oposto do ponto sensível. Ponto do masseter. Masseter é considerado o segundo músculo mais forte do corpo, tá? Localização do ponto sensível. Esse ponto está localizado na borda anterior do músculo masseter, borda anterior. O masseter, se você quiser descobrir, trinca o dente e massageia bem aqui na região lateral. Trinca o dente e toca. Solta e trinca. Você vai achar. Tá? Ele fala que o ponto está localizado na borda anterior, borda posterior, então aqui em cima, ok? Sobre a borda anterior do ramo ascendente da mandíbula, ramo ascendente, a pressão é aplicada posteriormente. Então esse é interessante, porque esse fica mais fácil de começar a entender. A mandíbula não faz elevação da mandíbula. O masseter faz elevação da mandíbula. Se ele faz elevação da mandíbula, quando você aproxima a ponto de inserção com ponto de origem, você causa a posição de conforto. Não existem pessoas que têm o processo de bruxismo. O bruxismo tem relação com o sistema nervoso. São pessoas muito tensas, trincam os dentes, né? O bruxismo é o ato de ranger os dentes, né? Pode ser dormindo ou não, não tem nada a ver, antigamente se pensava que o bruxismo tinha a ver com problemas de verme, não tem nada a ver com vermes. O bruxismo tem uma relação com o sistema nervoso, são pessoas muito tensas, tá? E o que o bruxismo causa? Desgaste na dentina. O desgaste na dentina tem que se fazer um tratamento e a colocação de uma placa siliconada para evitar à noite que a pessoa não ranja, não lixe os seus dentes, tá? Então isso é uma técnica, inclusive, para quem tem problema de bruxismo, por exemplo. Quer dizer, já é uma técnica do sistema nervoso, tá? Ou problemas da mastigação também, tá? Então quando você une um ponto ao outro, você está causando a posição de conforto que Jones falava. E o próprio dedo que está fazendo a tensão de união da origem com a inserção do músculo está fazendo a pressão, que é a pressão que se mantém, chamada de trigger point. Eu acho que deu para entender essa parte, começa a ficar mais fácil agora, porque é cheio de detalhes, ok? Por isso que eu falei, se você sabe a anatomia, esses detalhes aqui de posicionamento fica fácil de entender, tá? Então,
O macete, o paciente é colocado em decúbito dorsal, o terapeuta apoia a cabeça do paciente contra o seu tórax, a mandíbula é empurrada na direção do ponto sensível, a pressão no fechamento e assim por diante, tá? Então, nesse sentido. Vamos para outro ponto. O ponto chamado de SAG, ou ponto da sutura sagital, tá? Ponto sensível. Tem pessoas, esses casos aqui são para pessoas que têm cefaleia na parte superior da cabeça. Tem gente que fala assim, ó, a minha dor parece que está arrancando o tampão da minha cabeça. É uma técnica para isso. Então você vê que essa técnica ela é ampla, ela te dá uma possibilidade de um monte de tratamentos. Localização do ponto sensível. Esse ponto sensível está localizado na face superior da cabeça, lateralmente ao longo, né, de um dos lados, na sutura sagital. A pressão aplicada na direção caudal. A pressão caudal é para baixo. Então tá lá, você colocou, né? Você tem a linha é fácil, pega o centro do nariz, traça a linha, a sutura sagital é aquela que divide os ossos parietais em duas porções, tá? Então achou o ponto, colocou a posição do dedo, pode ser mais de um dedo, pode ser polegar mais de um dedo, você faz ali a pressão, tende a deslocar para frente, tá? E manter essa pressão. Se ele está fazendo essa pressão, ele lembra, eu tenho fáscia, músculo, daqui para cá. A fáscia fronto-occipital, ela recobre toda a cabeça. Então, às vezes, a tensão que existe, porque cérebro não tem dor. O que tem dor é músculo e fáscia. O cérebro não sente dor. Se tem dor na tensão, às vezes é uma pressão no vaso. O cérebro não sente dor. Quem sente dor é o vaso que está promovendo aquela tensão, tá? E vaso é músculo, todo vaso é músculo, ele se contrai como? O sangue anda como? Porque o coração impulsiona tudo isso? Não. O nó sinoatrial, que está presente lá dentro do nosso coração, que é um neurônio ligado ao sistema nervoso central autônomo, tá? Ele também tem contrações simultâneas com o batimento cardíaco. Então, essa pressão, você fazendo o movimento para frente, você está diminuindo a tensão da fáscia fronto-horizontal e do músculo fronto-occipital, tá? Então, paciente decúbito dorsal, o terapeuta pressiona o osso parietal em direção caudal, quer dizer, para baixo, lateralmente a sutura, do lado oposto no ponto sensível. Ok, Luiz? Temporal anterior, né? Estamos falando temporal anterior, bem na lateral, TA. Localização no ponto sensível. Esse ponto sensível está localizado nas fibras anteriores do músculo temporal, aproximadamente 2 centímetros posterior lateralmente à órbita e acima do arco zigomático. A pressão é aplicada medialmente. Vamos lá na figura. Você vê que você recobre todo o rosto do paciente. A mão fica toda recoberta no paciente e você tende a unir nesse sentido. Você vê que a seta mostra de união nesse sentido, tá? Então, além de você estar pegando um pouco do masseter, você também está pegando o músculo temporal. Então, vamos lá. Se nós já sentimos a tensão sobre o masseter, vamos sentir do temporal. Então, o masseter você trinca, o temporal é a mesma coisa. Coloca na região temporal a sua mão, trinca, e você sente o músculo temporal em tensão. Então, ele está tratando o músculo temporal, tá? Eu não vou prolongar, porque tem uma série, são 98 slides explicando cada ponto desse, tá? Eu vou deixar muito à vontade a vocês. Eu queria que vocês praticassem isso, se possível, com alguém de casa. Não é difícil de fazer, né? Dor na cervical, dor no trapézio, dor no bíceps. O bíceps não faz flexão, então você coloca o músculo em flexão, trabalha a tensão sobre ele e o ponto doloroso você pressiona e mantém. Tá? E mantém por 1,5 minutos. Volta à posição inicial, dá um tempinho, 10 segundos, volta à posição dele de conforto, pressiona o ponto e mantém ali 1,5 minutos de pressão. É simples a técnica, mas a anatomia está por trás, não tem jeito. Perguntas? Tem 1000 pontos aqui. E eu estou só falando praticamente de cervical, tá? Tem 1000 pontos aqui.
Totalmente, Monique. Se tem a ver com ponto gatilho, totalmente. Tem a ver sim. O trigger point é um ponto gatilho. Trigger point é ponto gatilho, é nome técnico. Ponto gatilho é nome vulgar. Trigger point é nome técnico. É tecnicamente usado, é ponto trigger point. Ponto gatilho é o cara lá na rua falando. Trigger point somos nós falando. Tá? Totalmente. Ponto gatilho é o trigger point. Tá? Perguntas ainda? Entendeu? Ok. Sim, com certeza. Se eu posso usar depois da prática, você vê, por exemplo, quer ver fácil usar essa técnica? Você ficou parado, nós estamos parados agora, né? Só um minuto, eu vou responder você. Você ficou parado muito tempo de exercício e de uma hora para outra resolveu fazer exercício. No dia seguinte está cheio de dor muscular. Essa técnica vai aliviar a tensão da dor muscular. Você pode usar essa técnica para aliviar as tensões de dor musculares. Pode ser feita após exercício? Pode. Sobre o tempo de utilização, 1 minuto e meio, 3 vezes 1 minuto e meio, é para qualquer área, exceto a neurológica. Por quê? A neurologia, a resposta, sim, 3 minutos. A neurológica, a resposta por ser mais lenta, eu preciso de mais tempo para que o organismo consiga, por aquela ação do ácido araquidônico que nós falamos, da parte fisiológica, da resposta do mecanismo da dor, o organismo demora mais a responder, por isso que o tempo é maior, tá? Isso foi testado muito tempo por vários terapeutas nos Estados Unidos, tá? Isso é uma técnica americana, ok? Uma técnica passiva americana, tá? Então eles viram que mesmo fazendo a técnica 1 minuto e meio, a resposta não era nenhuma. Aí eles prolongaram o tempo, dobraram o tempo de execução e houve resposta positiva na técnica em casos neurológicos, tá? Entendido? Então, somente o neurológico são 3 séries de 3 minutos, os demais é 3 séries de 1 minuto e meio. Boa noite, Evelyn. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Experimentem, façam experiência, experimentem. Veja o que o músculo faz, qual é o movimento que o músculo realiza. O exemplo que eu dei lá no início, o trapézio não faz elevação da escápula? Ok, então esse é o movimento que ele executa. Como é que eu tenho que fazer? Não dá para fazer nós mesmos. Você tem que fazer com alguém. Não dá para fazer nós mesmos, não. Não tem, eu faço geralmente em outro, não dá para fazer não. Tá? Primeiro que é complicado, a mão fica meio fora da posição. Tá? Então o exemplo que eu dei, o trapézio. O trapézio faz elevação de escápula. Então essa posição é a posição de encurtamento passivo do trapézio. Então se você coloca o paciente sentado, né? Por exemplo, você está trabalhando com ginástica laboral, exercícios laborais, está dentro de uma empresa em que tem pessoas que trabalham com computador horas e horas e horas e sentem muita dor no trapézio. Pô, é uma técnica que você vai usar facilmente. Você vai posicionar o cara lá, bota na posição neutra, você apoia a mão dele, deixa o braço dele esticado, coloca a bunda em posição, pede para ele jogar a carga na sua mão e pressiona o ponto. Tranquilo para fazer. Basicamente é mão, eu não tenho nenhum material de uso, mãos, mais nada. É posicionamento e mãos. O grande dorsal tem que colocar o paciente de decúbito lateral, tá? Apoiar no ângulo inferior da escápula e tracionar ele no sentido medial em relação da coluna. Então eu posiciono o ângulo inferior da escápula, tá? Coloco o paciente de decúbito lateral, acoplo minha mão na escápula, uno ela em direção medial, né? Desloco ela no sentido medial e pressiono no ponto. Lógico que você fez a palpação antes. Achou o ponto, pressiona ali. Essa seria a posição de grande dorsal. Tá? Por exemplo, a gente não frange a testa, aqui ó. Isso não é a posição de frangir a testa, né? De deixar a testa totalmente
Então, eu posso pegar nesse ponto, unir esse ponto e fazer isso, ó. Ó, pressiona o ponto. Pessoa com paralisia facial. Olho. Eu não posso fechar aqui, ó. E fazer uma pressão? Não existe músculos aqui? Se for um nervo isquiático, dor na região glútea, como usar? Primeiro, primeira coisa é saber se o nervo isquiático, ele inerva que músculos? Porque isso é uma técnica muscular, superficial, tá? E de abrangência nervosa também. Primeiro você tem que saber que regiões ele está mais comprometida. É mais na extremidade distal? É mais na extremidade proximal? Se é um nervo isquiático, a pressão tem que ser um pouco mais profunda. Provavelmente, como nós falamos na técnica, se a origem do nervo isquiático é L2, L3, L4, que é a origem dele, tá? É onde ele está saindo do tronco nervoso, eu tenho que pressionar. A região mais próxima que você vai encontrar é bem na prega glútea inferior, ali, naquele ponto. Tá? Esse é o ponto mais proximal que você vai ter. Lógico que você vai ter pontos, por exemplo, poplíteo, no caso do trajeto dele, você vai ter pontos tibiais distais, que é uma das raízes do próprio nervo isquiático. Então você tem vários pontos para tratar. Às vezes um ponto só, às vezes não tem resultado. Mais perguntas? O que eu ia falar? Até esqueci o que eu ia falar. Por favor, sim, lembrei que eu ia falar. Não esqueçam, gente, de mandar os materiais, os trabalhos que vocês têm que fazer, tá? Semana que vem é o último dia que eu recebo os trabalhos. É uma coisa que eu estou observando. Tem gente que está errando a mesma coisa que 1, 2, 3, 4 erraram. E os erros estão exatamente iguais. Então, minha pergunta é, quem está copiando de quem? Isso é chato. O erro está igualzinho, até vírgula está errada. Estão errando da mesma forma. Quem está copiando de quem? Porque eu leio todos os trabalhos. Todos os que eu recebo por e-mail, por WhatsApp, eu baixo, coloco o nome, leio e dou OK. E registro o recebimento. Recebi todos. OK? Já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, boa noite a todos. Leiam o material, aproveitem, que eu tenho certeza que ninguém vai ensinar isso a vocês. Isso aí o cara vai te cobrar. Vão te cobrar R$1.000 para fazer um curso desse aqui, tá? Espero que a gente consiga ainda, no final desse período, eu conseguir usar essa técnica com vocês, que eu tô vendo que a coisa tá complicada, e pelo que eu escutei, isso não vai se prolongar até junho. Eu já tô de paciência daquele jeito, tá? Isso vai prolongar ainda lá para junho, por aí. A tal da curva tá começando a crescer agora, tá bom? Fala, seu entregador de pizza calabresa. Tá bom? Então, façam os trabalhos, mandem para mim, eu estou corrigindo, lendo, registrando, tudinho. O portal está aberto para perguntas, o WhatsApp toda hora entra um e me pergunta alguma coisa, eu respondo, tá?